Oi galera, Davi Alves quem aqui fala e eu venho por meio desse vídeo fazer o resumo do quarto episódio da segunda temporada de Stranger Things. Episódio 4. Os meninos notam que o Will sumiu e Joyce nesse meio tempo chega na escola e procura pelo Will. E eles acham esse no meio do gramado da escola, como vocês podem ver. E depois que ele enfrenta o bicho, como o Bob tem mandado, do episódio anterior, que já tem vídeo no canal, ele acorda. A Max, depois disso, fala que ficou assustada. E depois uma conversa com o Will acontece. Hopper e Onze se despedem, o que aconteceu no episódio anterior. E Jonathan, depois disso, procura a mãe e o Will, e ele acha eles dormindo. E já corta para a cena seguinte, em que ele vai conversar com a Nancy, marcando o encontro com a mãe da Bárbara. Joyce fala com o laboratório sobre uma consulta para Will porque ele estava muito quente e ele não ficava em nenhuma temperatura que não fosse gelada. Ela inclusive até prepara um banho quente para ele, só que ele não aceita. Corta agora para os meninos tentando achar o bicho do Dustin da lixeira da escola, só que não dá em nada. E eles vão para a aula, que é quando eles percebem a ausência do Will. E o Will também estava vendo alguns túneis em alguns flashbacks, como aconteceu no último episódio da primeira temporada, que já tem vídeo no canal do resumo completo da temporada, vai lá assistir. Hopper depois disso fala com Onze para que ela arrume a casa e ele sai de carro e a gente vê o irmão da Max implicando com o Steve. Depois disso a gente também vê a Nancy e o Jonatas esperando a mãe da Bárbara e eles percebem que estão sendo observados. E eles decidem, por causa disso, fugir de carro. Hopper vai para a casa da Joyce, fala com o Will, corta para o Mike falando sobre o Will com os meninos, até eles excluírem a Max, porque ele está falando do que aconteceu em dias anteriores. Para entender a cena, tem que assistir ao episódio anterior. Onze, na arrumação da casa, acaba achando uma caixa. Nancy e Jonatas tentam fugir, mas são levados para o laboratório e os cientistas explicam para eles o motivo pelo qual eles não deveriam atrapalhar a experiência que está sendo feita ali no mundo invertido. E ele começa a desenhar os labirintos que ele estava vendo. A Joyce, depois disso, percebe que esses desenhos se conectam e ela começa a juntar, fazendo tipo um quebra-cabeça, com os desenhos no chão, junto de Hopper. E daí ele sai perguntando o que está acontecendo com o Will. O Lucas, nesse meio tempo, tenta conversar de novo com a Max. Tudo isso enquanto o irmão dela observa de longe e manda que ela ficasse longe do Lucas quando ela já tinha entrado ali no carro. Na caixa que a Onze achou, ela viu o retrato da sua mãe com um personagem que ela chama de papai e ela tem que usar os poderes para achar a mãe dela. Desliga a televisão, aquele chiado e coloca uma faixa ou fecha os olhos. E depois que ela acha essa caixa com a mãe e o personagem dela e o personagem que ela chama de papai, ela usa os poderes para achar a mãe dela. Ela até consegue achar, só que essa se desintegra e ela chora por causa disso. Depois disso, o Mike vai na casa do Will e a gente vê o Jonatas e Nancy saindo do laboratório, planejando destruir o laboratório. Lembra do gato? Então, o bicho do Dustin comeu o gato, o que ele achou na lixeira. O gato que a propósito foi abordado em episódios anteriores. E agora vemos o Hopper cavando buraco até achar os cipós e os túneis do mundo invertido. Porque ele perguntou a Joyce o que era aquilo e ela disse que eram túneis. Ele pensou, isso deve ter ligação com a fazenda e com as abóboras apodrecidas, como vocês já devem ter escutado no resumo dos episódios anteriores. Então ele foi nessas fazendas e começou a cavar e achou esses túneis na fazenda. Ele ligou uma coisa a outra e conseguiu achar eles na fazenda. E depois disso, ele entra dentro desse túnel e o episódio acaba. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com aquela pessoa que também gosta de Stranger Things. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.